aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para debater sobre o que aconteceu ontem em São Januário, já projetar terça-feira, que é um jogo muito difícil. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo. Se inscreve no nosso canal, vamos juntos construir a maior comunidade para falar de Vasco. Juntos aqui, para bater um papo nesse vídeo. Você já percebeu ou já teve a sensação, a impressão de que o Fernando Diniz está totalmente perdido no comando do Vasco da Gama? Não vou falar só sobre trocas, sobre escolhas, mas visão do jogo, leitura dentro das quatro linhas, durante a partida, após nas coletivas. Eu lembro que na primeira passagem do Fernando Diniz no comando do Vasco, na Série B de 2021, isso, 21 que a gente acabou não subindo, ele se perdeu totalmente. E eu lembro de uma sequência que foi a derrocada dele, foi perder para o Guarani, fora de casa, 1-0, naquele gol que o Cano perde o pênalti, na sequência vai para escanteio, na sequência do escanteio para o Vasco, toma um contra-ataque e sai o gol do Guarani. Isso foi numa quinta-feira, eu acho. No domingo, o Vasco pegou o Botafogo em casa, que acabou campeão daquela Série B, e atropelou o Vasco. Meteu 4-0, Pedro Raul brilhou. Lembra desse jogo? E na sequência, na quarta-feira, o Vitória meteu 3-0 no Vasco. Aí ele foi demitido. Ah, mas o Fernando Diniz faz um trabalho fantástico. Aí eu paro para pensar e olho os trabalhos anteriores. Como é que ele está performando? E eu não consigo enxergar essa performance nos outros clubes. No Fluminense, em 2023, ele foi campeão da Libertadores. No ano seguinte, campeão carioca, campeão da Recopa, né, no ano passado. Mas e depois? Passou pela seleção brasileira, água. Foi para o Cruzeiro, chegou à final da Sul-Americana, mas ninguém apontava o Cruzeiro como favorito diante do Racing, que atropelou o Cruzeiro. Aí ele pediu, pelo amor de Deus, ao Cruzeiro para ficar para esse ano. Começou o ano, deu água de novo. Olha como é que está o Cruzeiro hoje. Eu fico me perguntando se o Fernando Diniz não tem que dar uma parada, uma reciclada, rever conceitos. É óbvio que os jogadores gostam dele e é um cara muito legal, difícil de lidar, mas é um cara muito legal, né? Honesto, sincero. Mas a gente não está falando dessas virtudes, está falando de conhecimento do dia a dia, das opções, do que ele apresenta, da versatilidade, de conseguir mudar os seus conceitos e adaptar ao elenco que tem, porque esse elenco não foi montado por ele. E aí eu olho as entrevistas pós-jogo, principalmente a de ontem com o Grêmio, e percebo um Fernando Diniz que à beira do campo já demonstra isso, mas fora do campo também perdido. Quando ele coloca o Cocão de primeira opção, quando ele coloca no meio o Alex Teixeira como opção, como ele descobre o Lloyd do nada e bota ele como jogador para entrar em campo. Então assim, será mesmo que vale a pena continuar? Porque o tempo que a gente teve na Copa do Mundo de Clubes, eu imaginei e falei isso várias vezes aqui no vídeo. E errei. Falei, cara, o Vasco vai melhorar fisicamente, ele vai conseguir melhorar o time, tecnicamente ele vai conseguir dar mais um padrão cara do Diniz, porque o jogo com o São Paulo foi isso, foi esse alento. A gente não viu isso. Porrada contra o Botafogo, porrada contra o Independente Del Valle e um empate mequetrefe com o Grêmio com o jogo nas mãos, em que ele atraiu o Grêmio para o campo de defesa. E aí? Diniz está ou não está perdido? Avalie. Primeiro, desejar a você, que é um amigo do canal Fanático Vascaíno, um feliz dia do amigo, porque hoje é o dia do amigo e o nosso melhor amigo, que é o Vasco da Gama, está fazendo isso com a gente. Mas não é de hoje, é de muitos anos. Ontem, a partida exemplificou mais alguns erros, né? Trouxe à tona mais alguns erros, mas que parece que o técnico Fernando Diniz não quer enxergar ou publicamente não quer externar. Quem acompanhou a coletiva ontem do Fernando Diniz
pôde perceber que ele, como tantos outros treinadores, consegue enxergar um jogo que só eles assistem. Segundo ele, o Vasco performou muito bem, era para ter feito 4 gols no Grêmio, ou 5, era para ter ganho com placar elástico, muitas finalizações, muitas dentro da área. Ele só esqueceu de falar que das 31 finalizações, apenas 7 foram na direção do gol. Chutar de qualquer lugar, chutar por cima, chutar pelo lado, não significa que você está criando. Isso não é poder de criação. Isso é falta de capricho na finalização. É falta de técnica para acertar o alvo. Não adianta criar, ter posse de bola. Sensacional. Tocar entre linhas, entre os zagueiros ali e tal, defesa. E aí? E cutucar o adversário? Perturbar o adversário? Fazer gols? Não. Terça-feira a gente precisa de muitos gols. Apesar de eu achar a missão quase impossível, por conta desse time. Esse aqui, esquece. Passaria o carro nos caras. O nosso? É teimosia, é convicção, é a frustração que nos causa. É tudo isso, né? Em um mesmo jogo de futebol. Diniz saiu em defesa das suas escolhas e não pode ser diferente, já que ele escolheu, ele tem que defender as suas convicções e as suas escolhas, como os zagueiros, João Vitor e Lucas Freitas. Alguém vai dizer assim, porra, Azevedo, mas o Lucas Freitas fez o gol ontem. Ok. E quem garante que se o Luiz Gustavo tivesse jogado e estivesse naquela posição, também não faria o gol? As paçocadas que o Lucas Freitas deu no primeiro tempo, você esqueceu? Pelo menos 2. Inseguro, nervoso, não era jogo. O João Vitor, ele é sempre assim, até vinha fazendo boa partida, até que no lance do gol ele falha 2 vezes. Ele faz a falta, toma o cartão e tá fora do jogo com o Inter. Obrigado, o árbitro de ontem, que tirou o João Vitor, porque o Fernando Diniz não iria tirar. E depois, ele não sobe na cabeçada do Gustavo Martins. Como é que o nosso sistema defensivo não falha? O Diniz falou, não são só os zagueiros, mas muito das falhas vem dos zagueiros. Mal posicionados, não sobem, não marcam o adversário como tem que marcar, deixam os adversários livres dentro da área. Quantos gols nós vimos? Os nossos zagueiros plantados. Basta pegar o último jogo com o Independente Del Valle. No primeiro gol, quem marca os caras, o cara que faz o gol do Independente Del Valle é o Verratti, porque os nossos zagueiros estão torcendo com o olho. Depois da excelente defesa do Léo Jardim. Então, meu amigo, desculpa, meu amigo Vasco da Gama, o técnico Fernando Diniz tá poliana, enxergando só o lado bom da coisa que favorece para ele. E outra, a saída do David ela só se deu por conta de uma dor na panturrilha, cãibra, normal, pela inatividade e tal, que tá jogando bem o David, inclusive ontem, o DVD foi bem ontem no jogo. Mas não pode ser, eu mudei o time taticamente, depois eu tirei o João Vitor, coloquei o Lloyd, trouxe o Hugo Moura para a zaga. Desculpa, Diniz. Você fazia isso muito no Fluminense e com toda razão, só que você tinha André e Martinelli para fazer isso. Não é o Hugo Moura, a qualidade do Hugo Moura nem se compara ao André e ao Martinelli. Esquece. Tanto que o Hugo Moura está no Brasil. Não sai do Brasil. É simples assim. Enquanto o técnico Fernando Diniz não se conscientizar que nós temos reservas jogando como titulares, a nossa dupla de zaga, os nossos 2 volantes, o nosso lateral esquerdo, são 5 jogadores que deveriam estar no banco. O problema é que ele não confia em quem está no banco. Quer um exemplo? Garré. Ele não confia no Garré. O Garré deve ser muito ruim treinando. Ele não rouba o treino, como o Cocão, como o Lloyd, como o Alex Teixeira. E as convicções dele, elas vão por terra a cada jogo. Eu estou muito preocupado, porque eu tinha uma enorme expectativa na chegada do Diniz e não estou vendo isso. Terça-feira tem um jogo importante, que até eu acho, para a nossa temporada, é melhor ficar de fora, ganhar, passar, não passar vergonha, né? Já passou vergonha lá, mas pelo menos aqui ganha dos caras. Mas, meu irmão, passar em 3 competições, eu já começo a me preocupar com o CSA na Copa do Brasil, mas é um assunto para a gente bater papo mais para frente.
Bora falar agora sobre uma compra casada no Vasco. Tem repercutido bastante uma declaração que o Edmundo deu nessa sexta-feira, afirmando que o Thiago Mendes só foi contratado pelo Vasco por exigência do seu empresário, o Paulo Pitombeira. Aí você deve estar se perguntando, e por que o Pitombeira poderia fazer qualquer exigência em relação ao Vasco? Porque ele é o representante do Leonardo Jardim, o goleiro do Vasco, com quem o clube negociava desde a temporada passada uma prorrogação do vínculo. Segundo o Edmundo, para que o Léo Jardim estendesse seu contrato até 2030, o Vasco se viu obrigado a fechar com o Thiago Mendes. Nem acho que, se for verdade, um caso tão ruim, porque o Thiago Mendes é muito bom jogador e chega para resolver problemas do meio-campo cruz-maltino. Mas queria destacar essa necessidade de uma coisa para garantir a outra. O Léo Jardim estendeu seu contrato até 2030, tornando-se o segundo jogador mais bem pago do elenco vascaíno, só atrás de Felipe Coutinho. A multa rescisória para tirá-lo do Vasco também está estabelecida em 10 milhões de euros. Só para completar, falei sobre Felipe Coutinho, ele passou por exames de imagem que apontaram uma contusão na panturrilha esquerda. Tempo de recuperação de pelo menos mais 2 semanas, Felipe Coutinho vai trabalhar para estar à disposição para voltar contra o CSA no dia 30, em jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Beleza? Quero te atualizar agora sobre as últimas do Vasco. Cruz Maltino ofereceu 2 milhões e 200 mil reais pelo empréstimo de Gustavo Cabadeiro, atacante de 23 anos de idade, que pertence ao Nacional do Paraguai. Ele é um dos destaques por lá. A ideia do Vasco é contar com esse atleta por 1 ano e com uma opção de compra de 12 milhões e 200 mil reais, salário dele no Paraguai de 100 mil reais por mês, ou seja, não seria um grande problema. A expectativa de que esse acordo possa ser fechado nas próximas horas. Também sobre o Vasco, nessa quinta-feira, integrantes da principal organizada do clube, a Força Jovem, estiveram no CT para conversar com atletas, com o técnico Fernando Diniz e com o presidente Pedrinho. Vários dos relatos mostram clima quente e ameaças pesadas. Terceira invasão de torcedores organizados somente nessa semana. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Até a próxima!